Felipe Gamba. 1h04, no ar o Sala de Redação, tradicional programa de debates esportivos da Rádio Gaúcha. Gimo Antibac, para uma rotina mais segura. Zafari Bourbon, Ruder Segurança, 49 anos compartilhando sua história com os gaúchos. Ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização. frigelar.com.br. Agora IESA é Fiat, Fiat é IESA em Porto Alegre e Canoas. Aurora Gran Reserva, medalha de ouro no tradicional Challenge International Van. Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício. E planos de saúde empresariais Sulmed, carinho pela sua vida. Internacional eliminado da Copa Libertadores da América ontem nos pênaltis, perdeu para o Olímpia. Adroaldo Guerra Filho, o que aconteceu ou o que acontece com o Internacional, Guerra? Boa tarde, Gamba. Boa tarde, amigos da Gaúcha, ouvintes do Sala, parceiros do Sala. O Inter está num momento que nem ele sabe aonde está o problema. O Inter errou tanto, e eu vou dizer de novo o que eu disse aqui no Esportes ao Meio-Dia, quando começa mal, termina mal. É inevitável, começou mal. Que nós chegamos num ponto, Gamba, inacreditável isso que eu vou dizer. De nos preocuparmos em acompanhar os jogos da Chapecoense, do Cuiabá, do América de Minas e do Sport. Antes nós nos preocupávamos em ver o Palmeiras, o Flamengo, o Atlético Mineiro, o São Paulo. Não, agora não. Nós estamos numa nhaca tão grande, que estamos olhando para a parte de baixo da tabela, o que é inaceitável para o que gasta o futebol gaúcho. O problema maior do Internacional é que o Internacional não sabe aonde está a dificuldade. Não é de hoje que o Inter está cambaleante. O Inter vem há 3, 4 anos aí pagando vale. E ninguém consegue dar um jeito na coisa. Muda treinador, contrata jogadores que não acrescem quase nada, gastam dinheirão tremendo com outras coisas, com rescisões de contratos com técnicos que saem. E o que precisa trazer é qualidade. E o Inter não consegue trazer qualidade. Não temos dinheiro. Mas claro que não tem dinheiro, porque quem faz errado paga a conta errada. E aí, na hora que tu tem que fazer a coisa certa, tu não tem a grana. Tu tem que te submeter a trazer jogadores, a trazer profissionais que não vão te dar a resposta. Então a situação é muito complicada. Mas até pode ficar pior, hein, Gamba? Domingo tem Atlético Paranaense. E se o Inter perder, o que não está nada fora da curva, o Inter vai começar a olhar muito para a parte de baixo da tabela. Potter, a eliminação do Inter na Libertadores ontem, Potter. Boa partida do Inter ontem, né? O Inter jogou bem ontem. E o Inter falhou no que vem falhando nesses últimos anos e vou ousar, Guerrinha, ir além, prosseguir o caminho que tu trilhou agora aí, na sua fala. O Inter falha numa coisa que é o fator da eliminação e das derrotas que o Inter tem em todas as decisões que esse grupo viveu. O Inter é frágil psicologicamente. O Inter, no momento da decisão, falha. Ele falhou com o Odair Hellmann, ele falhou com o Kudê, ele falhou com o Miguel Ramírez, ele falhou com o Abel e ele acaba de falhar com o Diego Aguirre. Esse grupo de jogadores do Inter, no momento decisivo. E quais são os momentos decisivos? Os momentos decisivos são Grenais. Os momentos decisivos são as Copas do Brasil. Os momentos decisivos são as Libertadores da América. E os momentos decisivos são os 2 brasileirões. Um que o Inter foi vice e o outro que o Inter foi terceiro. São 5 ideias de treinadores. Todos eles viveram de alguma maneira um momento decisivo. E no momento decisivo, esse grupo do Inter falha. Treinadores colaboram mais ou menos para isso. Mas nem quem fez o melhor trabalho conseguiu, no momento decisivo, dar a força mental que esse grupo precisa. O Inter era o líder do Brasileirão do ano passado, engatado com 9 vitórias. Faltavam 5 jogos. O Inter começa a falhar no Beira-Rio contra o Sport Recife. Falha na Arena da Baixada numa escalação ruim. Falha até o último segundo com o Corinthians. Claro que falha no Maracanã, na pseudo-final do campeonato, naquela virada.
E claro que aí tem colaborações de um monte de coisa ao mesmo tempo. Pode entrar arbitragem, pode entrar tudo. O Inter perdeu as 3 decisões por pênalti que viveu nos últimos tempos. O que é pênalti? Qualidade. Além de qualidade é o quê? Cabeça. O Inter perdeu para Boca Juniors, América Mineiro e Olímpia nos pênaltis. O Inter perdeu uma Copa do Brasil no momento decisivo com o Atlético Paranaense. O Inter perdeu um final de Brasileirão, inacreditavelmente perdeu naquelas 5 últimas partidas. Onde em 15 pontos fez, sei lá quantos pontos. Acho que fez 5 pontos em 15. É óbvio que ia perder pro Flamengo. Que, aliás, deu uma mão gigantesca na última rodada. Então o Inter precisa de jogadores que não sintam isso. E é difícil fazer uma operação arrancando um monte de coisa. Porque bons jogadores sentem isso. O Edenilson sente isso. O Patrick sente isso. O Dourado sente isso. O Guerreiro sentiu isso nas finais da Copa do Brasil. É um problema mental. O Inter, na hora de decidir, fraqueja. Fraqueja. Porque não é à toa que um time disputou tudo isso. O Inter tá nas Libertadores. O Inter chega longe nos brasileiros. O que acontece? Acontece cabeça. Na frente do goleiro, no Grenal, o Chapecó é o destaque por quê? Porque ninguém deu uma respirada na hora de decidir e botar a bola pra dentro. O Inter ontem não fez uma partida ruim. O Inter massacra o Olímpia. O primeiro tempo era pra acabar 5-0, 4-0. Por que o Inter falha? Porque o Inter está nervoso na hora que decide. É por isso que o Inter perde. 5 treinadores, o mesmo grupo, chegando longe, na hora que chega longe na decisão, falha. A culpa não é só dos treinadores. A culpa é dos jogadores e não é da falta de qualidade, porque esse grupo tem qualidade, sim. Claro que pode melhorar. Falta cabeça de decisão. Falta vencedores no Beira-Rio. Começaram a chegar alguns aí. O Tyson é vencedor. O Inter precisa de mais. Senão, vai continuar perdendo na hora decisiva, Gamba. Leonardo Oliveira, quero te ouvir, Leonardo, sobre a eliminação do Inter. Eu sigo na linha do Potter e eu tenho o hábito de repórter de jornal, né? A gente vai criando alguns vícios e eu anoto, porque o Canetinho, o repórter de jornal, ele durante o jogo ele vai anotando no bloquinho. E eu tenho esse hábito de anotar até para ter um panorama do jogo. E quando a minha planilha aqui, meu caderno aqui, ele chega aos 23 minutos do segundo tempo, Edenilson erra pênalti, depois ele não tem Inter. Ali o Inter apagou. Ali o Inter sentiu. Porque pelo pênalti, pelo fato de Edenilson nunca ter errado o pênalti, e é o cara que bateu contra o Grêmio, um pênalti que a bola pesava 1 tonelada naquele Grenal. Ele bateu contra o Flamengo, colocando o Inter na frente no placar, no jogo que seria a final antecipada do campeonato. É o cara que era 100% certeza, e era 100% mesmo. Mas a partir do momento em que ele erra, o time afunda. E a partir dali o Olímpia começa a se ensaiar, o Olímpia começa a jogar, o Olímpia tem chances, perde gols e o Inter não ataca mais. O Inter se desarticula de uma forma, né, e não reage. E quando vai para os pênaltis, olha, seria uma surpresa para mim. Eu estava me comunicando com o Rafael de Vério estava fazendo a crônica do jogo por WhatsApp, e o que eu disse para o Rafael de Vério acabou se confirmando. Olha, vai ser uma surpresa se o Inter virar o mental desse jogo. Porque o Olímpia chega fortalecido demais nos pênaltis. E o Inter, a gente sabe o histórico recente. Mas como é que muda isso? Eu acho que o Inter tem de tirar lições. E o Inter tem de fazer a operação que ele queria fazer neste ano no grupo. E que por questões financeiras não consegue fazer. Né? Vai começar a fazer com alguns contratos terminando. A situação econômica não permite que se dispense jogadores. Até porque tem de pagar rescisão e não tem dinheiro para contratar alguém para colocar no lugar. Mas se a ideia do Inter é ter um 2022 com um 0-0 no caixa, com um poder maior de investimento, é fundamental que o Inter procure jogadores com um perfil mais sanguíneo, com um perfil mental mais forte, porque esses jogadores, tecnicamente, eles não são ruins. Embora alguns estejam em uma fase, mas eles não são ruins. Só que falta para o Inter essa questão psicológica, essa questão mental. E é essa questão que te faz sair do jogador bom pro jogador que ganha. E a distância, ela é grande. Hoje eles são bons, mas eles não são jogadores que ganham. Guerrinha, essa retrospectiva que o Potter trouxe aqui e que o Léo reforçou há pouco,
do Internacional, que não consegue se impor no momento decisivo, ela passa sim por essa questão emocional desses jogadores. Mas o fato de acontecer uma reincidência desses momentos é sinal de que o Inter em algum momento negligenciou isso, Guerrinha? Pode ser, eu também acho que o psicológico pesa, sim. Eu ontem até na jornada disse, o Inter vai para os pênaltis e o Olímpia tem uma vantagem, que vai com a moral mais alta, né? E acabou, mas vamos partir daqui. Vamos botar que o Inter merecia ter passado ontem. Como é que é Inter e Flamengo a qualidade dos dois times? Era só adiar a morte. E adiar, mas o pior de tudo é perder 8 milhões, né? E um time não pode perder 8 milhões na fase financeira que o Inter atravessa. O Inter foi eliminado também pelo Vitória, é bom a gente lembrar isso, né? Ah, mas vem cá, mas aí o psicológico lá no Barradão não contou? Contou? Ganhou 1-0? Não, aí veio pro Beira-Rio, tomou virada 3-1. Quer dizer, não é só isso. A gente for olhar, aí muita gente diz assim, ó, o Internacional tem um time de jogadores que não ganham. Perfeito. E o time que foi campeão do mundo, tirando um ou outro jogador, quem ganhou? Ganhou o Yarley ali, mas ninguém tinha ganho nada. Né? O time que foi campeão do mundo tinha sido campeão da América. Não, tudo bem, mas para ser mais campeão da América, ser campeão da América não era nada. Mas eles passaram por isso, Guerrinha. Aí que tá. Não era nada. Esse grupo não passa, Guerrinha. Por que o Inter chega, Guerrinha? O Inter chega porque tem qualidade. O problema, né? do Internacional é muito maior do que o vestiário. O Internacional está com uma direção atrapalhada, entendeu? Uma direção, um executivo que tem pouca bagagem. Muito pouca bagagem, que vem de um clube que não está acostumado a comprar em boutique, estava acostumado a comprar em brechó, porque não tinha dinheiro, o América de Minas. Então muda tudo, isso é uma consequência total da coisa. O Inter está de perna para o ar, não só o Inter, mas o que atrapalha tudo no Inter é que o Inter parece que não sabe aonde atacar o problema diante de tantos os problemas. E quando tu não sabe onde atacar os problemas, e eles são muitos, a fase de não ganhar, ela se prolonga. E acumula. Tu vê, nós estamos em julho, o Inter acabou o ano. O Inter vai lutar para quê? Para chegar na primeira página, arrumar uma vaga de Sul-Americana. 22 de julho, eu estou falando. É muito pouco. Precisa mudar isso. Agora, será que as pessoas que estão lá no Beira-Rio com essa incumbência sabem aonde é a fratura? Essa é a dúvida que eu tenho. Eu ontem, Gamba, à noite, assim, eu errei junto nessa aí. Eu acho que foi até o Guerrinha que falou ontem na jornada. Foi ele ou o Lelê? Acho que foi o Guerrinha, no pós-jornada. Eu baixei a guarda e enxerguei uma coisa que é tão óbvia hoje, e como é que eu não enxerguei? Isso mostra porque que eu não estou num clube de futebol trabalhando e milionário e não sou um executivo, alguma coisa tipo assim. O Inter cometeu um erro grotesco, e eu cometei, eu fui junto porque eu embarquei nessa aí. O vestiário de futebol é uma coisa tão complicada, que quando ele tá harmônico, tu não pode entrar nele. Deixa ele harmônico. E o vestiário do Inter, com a falta de qualidade, com o mesmo problema mental, ele estava harmônico com o Abel Braga. O Inter deveria ter mantido o Abel Braga. Deveria ter mantido o Abel Braga. É um erro que eu cometi junto. Eu sei que a mentalidade da direção era outra, né? Eu acho até que o Léo trouxe uma informação que o Miguel Ramírez chegou a ligar para a direção e falar assim, olha, o cara tá ganhando. Muda a ideia, porque quando vocês me procuraram, o Inter estava numa situação. Agora o Inter está noutra, está disputando o título do brasileiro. E a direção não, nós temos um projeto, né? Esse foi um erro, Gamba, gigante. Um erro que eu acho que corre muito nessa discussão que é pobre no futebol, né? Do velho e do novo. Na verdade, velhos e novos perdem e ganham. Né? E geralmente os grupos vencedores se misturam nessas ideias, mas esse foi um erro muito grande para esse vestiário do Inter que é tão sentimental, digamos assim. É um vestiário que chega e não ganha, né? Que perde a cabeça no sentido de não ter o poder de decisão. O Inter não deveria ter mudado.
Chegou pra gente muito, assim, vazou muito do vestiário a última roda, né, mas no vestiário com o deixa eu Abel. fazer uma vírgula na tua intervenção. Eu não acho que seja a hora do Internacional pensar na hipótese de substituir o Aguirre, não é hora. Não, nem pensar. O Aguirre agora ele vai ter uma coisa que ele não teve, que é tempo. E aí a gente vai poder avaliar o Aguirre. Deixa o Aguirre, não mexe no Aguirre. O que tem que agora, nesse momento, é reforçar o time. Isso sim. Guerrinha, o Inter tá melhorando. O Inter tá melhorando, é incrível isso. Depois de uma eliminação, tá falando uma coisa como essa. Não é otimismo, é o jogo de futebol jogado pelo Inter. O Inter está melhorando. O Inter há 4 partidas não toma gol, vazava em todos. Há uma Posso nova falar de incompetência. uma cilada, Potter? Uma nova incompetência, Maurício. A nova incompetência é não meter a bola para dentro. Fala, Ainda Maurício. mais em momentos decisivos. Da seguinte cilada, Felipe. A cilada que o Internacional vai enfrentar é que ele não é campeão desde 2017, porque atravessam treinadores, passam direções e o Inter não consegue encontrar personagens sem os quais não se faz campeão. Protagonistas. O Inter não tem protagonistas. O que impede, dificulta, dramatiza uma conquista de título, mas não impede de fazer boas campanhas. E aqui está o lado da jarra meio cheio da cilada. De agora em diante, como o Internacional não será campeão brasileiro por razões óbvias e matemáticas, o que o Inter precisa, Felipe, é fazer campanha. E fazer campanha, esses jogadores estão acostumados a fazer. Boas campanhas. Campanhas de vice-campeão brasileiro, campanha de vice-campeão de Copa do Brasil, campanha de terceiro colocado no Brasileirão. Campanha é o que o Inter vai fazer a partir de agora. E como diz o Potter com toda razão, o Inter fez ontem, o Aguirre falou e não viu o jogo de maluco, o Inter fez ontem o seu melhor trabalho coletivo, que deveria ter lhe rendido uma goleada sobre o Olímpia, que é muito fraco. Mas se o Inter não consegue transformar a produção em gols, esse é um problema que o Aguirre também vai ter que resolver. A questão é, parte da incompetência do Inter não é por ruindade dos seus jogadores. Os jogadores foram vice-campeões brasileiros. Parte da incompetência é que cada um carrega um piano sobre as costas. O Inter que escapa da devastação de 2016, que sobe sem ser campeão em 17 e que não põe mais faixa no peito até agora, é um Inter que faz campanhas, porque lhe falta protagonistas. Alguém que na hora grande diz assim, é comigo o troço. Não há quem faça isso no Internacional em 2021. Maurício, deixa eu pegar a tua onda aqui, né? Surfar na tua onda também. Mais do que protagonistas. O Inter, isso é algo que a gente discutiu muito, escreveu muito sobre. O Inter tinha um cara que era uma voz no vestiário, uma das vozes, que era o Fernandão. O Fernandão era o líder do grupo, era o cara que tinha o contato com a direção, era o cara que chamava a atenção do garoto que deixava a roupa fora da gaveta no vestiário e dizia assim, olha, tem uma gaveta ali, é para guardar o material. A chuteira tu entrega pro roupeiro. E tinha Klemer, depois vem Yarley, Fabiano Heller, Bolívar. Aí o Inter, essa geração vai saindo, o Bolívar assume como liderança, aí tem Índio, e aí eu me lembro que quando o Fernandão sai, Tinga, pô. Não, é muito capitão, enfim, o time campeão da Sul-Americana tem 20 capitão. Né? Eu me lembro, Potter, que quando o Inter busca o Álvaro, que não deu certo, mas busca o Álvaro na Espanha, e numa conversa fora do ar com o presidente Fernando Carvalho, na época vice-futebol, ele disse assim, eu busquei um cara para ser o sucessor do Fernandão, para ser o líder. Porque o Álvaro era um cara que tinha um nível intelectual elevado, o Álvaro era um cara que... o Álvaro chegou aqui e foi visitar um artista plástico que ele tinha peças desse artista plástico na Espanha. O Álvaro era o cara que conversava com todo mundo, o Álvaro era o líder, né, capitão de seleção de base. Não deu certo, mas o Inter mesmo assim tinha lideranças fortes e aí elas se estabeleceram naquele título da Sul-Americana. Essa turma sai e quem assume o vestiário é o D'Alessandro. E quanto tempo a gente disse, o Inter não está preparando um cara para substituir o D'Alessandro. O Inter não está substituindo o D'Alessandro. Quando o D'Alessandro sai, falta esse protagonista que o Maurício fala. Eu vou lembrar aqui, Gamba, do All or Nothing, do Tudo ou Nada do Tottenham, que o Mourinho reúne os jogadores do Tottenham e disse assim, vocês são good guys, são bons caras. Vocês são bons caras, vocês são trabalhadores, corretos, vocês são amigos uns dos outros, mas good guys não ganham o campeonato. Eu quero mais. Vocês têm que ter um pouco mais de sangue, vocês têm que brigar mais. Me parece que o Inter é um time de good guys, de bons caras.
E falta essa liderança, falta esse cara mais sanguíneo, falta esse cara que saia da média do grupo. O grupo do Inter, ele é bom, o grupo do Inter tem bons valores, o grupo do Inter a gente percebe que não tem briga interna, não tem diferenças internas, né? E seria normal se elas vazassem e se tivesse. O grupo do Inter falta o que o Maurício disse. Falta é liderança. O Tyson veio para ser esse cara. O Inter busca o Tyson e não é de graça que o Tyson no primeiro jogo, isso me surpreendeu muito. E a gente conheceu o Tyson aqui antes dele sair para a Ucrânia, o Tyson saiu um menino e volta um homem. Ele já é capitão. O Tyson na primeira roda, ele pede a palavra e ele já dá ordem. Para tu ver como estava carente o Inter de um líder. Sabe o que acontece, Gamba? Tem uma coisa que o Inter faz com o seu torcedor que é uma coisa incrível, Gamba. Que é uma coisa incrível. A frase do futebol, eu falei isso aí hoje mais cedo no Bola nas Costas, lá na Atlântida. A frase do futebol conhecida, a expressão, Gamba, é requintes de crueldade. O Inter, Gamba, ele simplesmente, ele não consegue só perder, Gamba. O Inter não consegue só perder. Ele tem que maltratar o torcedor. Entende? Não dava pro Olímpia ganhar de 2-0 ontem. Acabou, ganhou o melhor time, tá eliminado, lambe as feridas. Não tem essa, Gamba. Não tem essa. 3 decisões de pênalti, 3 derrotas. Vitória da Bahia, ganha lá, vem pra cá. Não, tá decidido aqui no Beira-Rio, né? Tá decidido. É eliminado com os caras do Vitória fazendo gol na gaveta. O Brasileirão, eu não vou nem contar o que aconteceu no Brasil no ano passado. Aquele final de jogo, né, com aquele gol impedido do Edenilson, com uma bola quase entrando aos 49, 52. Tem requintes de crueldade em tudo. Final da Copa do Brasil, Gama, o jogo tá acabando, aquela coisa toda, daqui a pouco pode buscar um empate, não sei o que. Tem aquela jogada do Cirilo. É incrível como o Inter não consegue apenas perder. Ele tem que pisotear o torcedor, ele tem que maltratar. Ele tem que esfregar a cara. Ele tem que rir da cara do torcedor. Esse grupo não consegue só perder. Porque ele te dá esperança. Tu pensa que... O jogo de ontem não tinha cara de eliminação. O primeiro tempo é um massacre. A bola vai entrar naturalmente no segundo tempo. Aí começa a pesar pênalti. Quem vai bater? Edenilson. Olha, o Edenilson não erra pênalti. Ele erra o pênalti. Que aliás ele vinha batendo mal já, né? Os goleiros já estavam quase pegando. Lá no Itaquerão, o Cássio quase pegou. E ele bateu ontem igualzinho no Itaquerão, e aí o goleiro pegou. E aí depois ele volta a bater bem na decisão dos pênaltis, né? Aí vai bater o Galhardo. Aí o Galhardo bota a bola no telhado. Sabe, é impressionante. Tem que ter sofrimento, não consegue só perder. O Grêmio na Sul-Americana. Mas venceu ontem... a primeira partida, sai ganhando, tem uma virada. O Grêmio jogou bem? Não jogou bem. Não merecia nem empatar a partida com a LDU. 0. O torcedor olhava pro jogo e falava assim, vai ser eliminado. É impressionante como o Inter, além de perder, ele tem que pisotear o seu torcedor. A gente fica destruído depois de uma derrota gigantesca do Inter. Porque toda derrota do Inter é gigantesca. Ele não consegue só perder. Inter, então só perde. Só perde. Mas não maltrata a gente. Você sabe que no quesito sinais aleatórios, sinais esotéricos, Potter, quando entrou o pênalti do Maurício ontem, eu acreditei que aquele era o pênalti do time que vai passar. Porque o pênalti foi escandalosamente mal batido e o goleiro baixo e levemente gordinho do Olímpia, tal qual era o Almeida em 1989, ele toca na bola e ela entra mesmo assim. Esse é o tipo de pênalti que quando entra, sinaliza que você vai conseguir, porque do jeito que foi, porque mereceu durante o jogo, recuperou-se na hora do pênalti e tal. Mas aí vem a cobrança do Thiago Galhardo, que é um jogador que ao longo da carreira, ele está sempre na iminência de dar um salto, que o mude de patamar. E até deu porque chegou à seleção brasileira. Mas o salto do protagonismo ele não conseguiu dar, não impede que dê em 2022. Eu não digo mais em 2021, porque não haverá faixa no peito em 2021. O Edenilson, que é do grupo campeão do mundo do Corinthians, é um coadjuvante espetacular para um time de boa qualidade. Mas se você atribuir ao Edenilson protagonismo, é demais para o Edenilson. Não é o seu papel num time de futebol. Ele é o cara que vai fazer o gol da virada no Grenal a 48 do segundo tempo, mas ele não vai fazer o gol do título. Ele não está nem na posição da decisão, né? Na posição de matar. Né? Aí que tá. Quem são os 3 protagonistas do Inter nos últimos tempos? Dourado, Edenilson e Patrick. Nenhum deles é pra matar. Nenhum deles é o cara que define. Então, acabou. Tá encardido, deixa pra mim.
E na década retrasada, o Inter tinha muitos jogadores que definiam. É verdade, mas isso faz falta. Mas mesmo assim, eu vou fazer uma colocação para vocês. Mesmo não tendo esse protagonista, não dá para levar uma virada do Vitória dentro do Beira-Rio. Não dá. Não, evidente, que você tem toda a razão. Então não é. Mas aí havia aquele consenso que você mesmo identificou outras vezes. É que o Inter não perde só como perdeu pro Vitória. Não, eu sei. Então é uma série de coisas. Por exemplo, contratações equivocadas. Quantos jogadores o Internacional trouxe no ano passado que já foram mandados embora? Quanto o Inter gastou? Olha, Leandro Fernandes, sei lá, Musto, uma série de jogadores, Abel. Entendeu? Abel, trouxe um pacote de jogadores que até já foram embora. Então, o Inter, na verdade, tem uma hora que ele quer dar uma resposta para o seu torcedor contratando. E não é assim. Tu tem que contratar alguém que resolva o teu problema. Não contratar por contratar, porque tu vai gastar, não vai ter resposta, e aí como é que faz? Esse ano, Palácios, não tem nenhum gol marcado, é atacante, nenhum gol marcado. Eu estou dando desconto que ele estava na seleção chilena há um bom tempo. Não tem gol, entendeu? O lateral esquerdo que veio do Botafogo, bom, tu vai buscar um lateral esquerdo, por quê? Porque o Moisés é pouco, né? Não, mas ele é menos que o Moisés, então tu está gastando dinheiro com coisas que não deveria gastar. Quer trazer um líder, quer trazer um jogador que está livre no mercado? Vai lá no Palmeiras e traz o Felipe Melo. Traz o Felipe Melo. Não vai resolver tudo, talvez vá ajudar. Está livre. Palmeiras não vai renovar com ele. Ah, mas precisa de uma liderança, de um cara ganhador, Tá lá, o cara está aí. Não, mas vamos pensar num outro cara, vamos pensar no Fernando Henrique, não sei do que lá, o Henrique, Paulo Henrique. Amigo... O Mandurinha não faz verão. Então, os erros são muito maiores do que a gente imagina. Se a gente começar a puxar aqui, vai estourar em todo mundo, como tem que estourar. Futebol é coletivo. Mas Guerrinha, mesmo tu precisa com os atacar os erros. Mesmo com os erros de contratação, o Inter fica chegando, Guerrinha. Ele não é um time miserável. É esse o problema. Com erros de contratação. O Leandro e o Abel, Guerrinha, é uma coisa ontem... e ganhar é outra. Não, eu sei disso, mas os dois caras que citou... acontece muito isso. O cavalo chegou, e aí? Mas é chegou, isso que eu tô te falando. Perdeu. Não adianta. É isso que eu tô te falando. Tipo assim, o Leandro Fernandes e o Abel Hernandes estavam no grupo vice-campeão brasileiro. Que na hora que o bicho pegou, que na hora que era alguém chegar e falar assim, ó, a gente é campeão brasileiro. Já era. Nós vamos socar o esporte aqui no Beira-Rio. Né? Vamos socar o esporte aqui. Nós vamos tentar ganhar do Atlético Paranaense. Nós vamos ganhar do Vasco como ganharam. Contra o Flamengo, não sei o que vai acontecer. Talvez chegasse contra o Flamengo já campeão. Porque o Flamengo empatou com o Bragantino, lá em Bragança Paulista. Na hora que o bicho tem que pegar, que alguém tem que bater no peito, a gente vai ser campeão agora. Faz um outro cálculo. Com o Leandro Fernandes e com o Abel Hernandes, quantos pontos o Internacional deixou de ganhar antes disso? Também tem isso. Não é só na hora do agora daqui para frente. Não, por isso mesmo. Então eles não têm influência na hora de perder. Bom, agora com o Musto, quantos pontos perdeu? Pois é. Então acontece. O problema da contratação é quando ela é equivocada, que ela te traz problema financeiro e problema técnico. Assim, vamos lá. Contratação errada, todo mundo tem. Olha o gargalo, Mas olha o gargalo do Inter, o Potter. E ontem não, na madrugada já, e eu quero fazer ao João Patrício o elogio que o Guerra e o Diori fizeram também. Era uma madrugada terrível, onde tudo que o João Patrício e o Herman queria era deitar e dormir, de preferência sem falar com pessoas, com seres humanos, até acordar hoje de manhã. Ele teve a coragem, que é do cargo, mas ele teve a coragem, podia simplesmente desligar o telefone e veio ao microfone da Gaúcha passar por uma sabatina muito dura de perguntas. E o João Patrício disse ontem algo, a gente pode discutir desse ou daquele ponto, mas ele deixou muito claro que o que o Inter tem de grupo é isto, e a potencialidade de contratação que o Inter pode fazer, Potter, é pequena. E eu vou lhe dar dois nomes. Um ainda está em andamento e pode ser confirmado a qualquer momento, o Paulinho do Boa Vista de Portugal. Eu, que vejo futebol de todo lugar do universo, eu devo confessar que eu não lembro do Paulinho jogando bola. Como não lembrava do outro jogador que o Inter não contrata porque perde para um clube turco chamado Pedro Henrique, que atua no Caxias. Estes são os jogadores que o Internacional estaria trazendo, e eu pergunto, há jogadores que chegam como reforços e há outros que chegam como contratação. Caso do Tyson, chegou muito bem.
É um acerto do Internacional? Esse vem de reforço. Não, Esse vem de reforço. Agora, Maurício... os nomes que eu estou citando, Guerra, o Paulinho e o Pedro Henrique, eles vão ter que provar para mim e para você, Potter, que eles são mais do que contratações, que eles são reforços. E aí Maurício... custa, é uma rifa e é o que o Inter pode, Potter. O Maurício, o Inter, óbvio que a contratação sempre é do melhor jogador. Não interessa mentalmente como ele é. Ser bom jogador, ele já resolve já. Agora o Inter tem que mudar o perfil de contratação. O Inter precisa de cara indignado. Cara indignado, o Inter precisa. Se os campeões são os mais caros, e há uma obviedade nisso, então vamos buscar quem quer ser campeão pra cacete. Que tá doendo nele não ser campeão. Que todo dia o cara acorda e fala assim, meu Deus do céu, eu não sou campeão, eu preciso ser campeão. Porque é essa mentalidade que precisa no vestiário. O Inter começa... Gamba, detalhe, eu vou repetir, Gamba. O Inter não fez uma má partida ontem, Gamba. Tu não concorda comigo? O Inter jogou mal ontem, Gamba. Seu melhor jogo. Criou. Exatamente. E aí? 1h35. 1h35. Deixa eu fazer, Léo, um intervalo comercial rapidinho aqui. Depois a gente retoma os assuntos no Internacional. Depois a gente vai falar também do Grêmio. Saiu há pouco a lista de relacionados do Grêmio para o jogo de amanhã contra o América Mineiro. Está confirmado, Pedro Jeromel está fora. Então a gente vai fazer um intervalo comercial. Lembrando que a hora... Se o Darlan está dentro? Darlan dentro. Guilherme Guedes. O Darlan tem que entrar no time. Dentro. Guilherme Guedes também, Potter, também. Daqui a pouco a gente detalha isso. 1h35, hora certa no Sala de Redação para Grupo Objetiva. 24 anos de experiência e dedicação a você. Objetiva Condomínios, Objetiva Negócios Imobiliários, Service.rs e Certificação Digital. Intervalo rapidinho e a gente já volta com o Sala. 1h40, de volta com Sala de Redação aqui na Gaúcha. Gimo Antibac, para uma rotina mais segura. Zafari Bourbon, Ruder Segurança, 49 anos compartilhando sua história com os gaúchos. Ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização. frigelar.com.br. Agora IES é Fiat, Fiat é IES em Porto Alegre e Canoas. Aurora Gran Reserva, medalha de ouro no tradicional Challenge International do Van. Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício. Planos de saúde empresariais Sulmed, carinho pela sua vida. A Steel tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente, de quem faz com dedicação, empenho, carinho e que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver na terra, de quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações e de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho para seguir fazendo a sua história. E Steel, junto de quem faz o agro. Leonardo Oliveira estava inscrito para falar no finalzinho do bloco anterior. Em seguida a gente vai falar do Grêmio. Diga, Léo. Acho que está fechado o microfone do Léo. Ontem, ouvindo o balanço final, a projeção dos dirigentes do Inter e a expectativa é de que agora, com tempo para treinar, vai buscar uma vaga direta na Libertadores ou uma vaga na pré-Libertadores. Pelo cenário atual, pouco muda, porque o Flamengo, que está ali em sexto, e a equipe que está logo em cima, ela está com um jogo a menos. Eu fiz os cálculos aqui pegando o percentual do São Paulo, quarto lugar no ano passado, tá? Olha, o Inter vai precisar suar bastante. O Inter vai precisar fazer, para alcançar o São Paulo do ano passado, tá? O São Paulo teve um aproveitamento de 57%, tá? O Inter precisará fazer 66% dos pontos. Claro que no ano passado a média foi baixa. O Campeonato Brasileiro teve uma pontuação baixa. Foi o ano da pandemia, o calendário foi atropelado, ele foi um pouco fora da curva. O campeonato desse ano ele também está fora da curva. O Bragantino, que é o quarto lugar, está com aproveitamento alto. Para alcançar esse percentual que o Bragantino tem hoje, o Inter precisaria fazer 78% dos pontos que ele tem até o final do campeonato. O Inter tem para disputar ainda... 26 vezes 3. 26 vezes 3, 52, 78 pontos. Isso. Então, assim, o Inter precisará engrenar muito, né, e acelerar muito no campeonato se ele quiser estar na Libertadores do ano que vem. Porque o G6 também está com esse percentual. Você não está falando de uma impossibilidade, você está falando de uma improbabilidade. Você olha o Internacional jogando e mesmo o acréscimo dele comparado a ele, por exemplo, o Inter do Grenal,
ele obrigou o Chapecó a ser melhor em campo. O Chapecó fez 4 grandes defesas, o Inter Ontem teve uma a mesma produção coisa. ofensiva importante. Ontem foi melhor, Potter. Ontem você, eu e o Aguirre concordamos, eu não lembro se o Guerrinha chegou a fazer essa referência, e me ajuda, Guerra, se você fez, Eu de ouvi que o a Guerrinha no atuação intervalo coletiva dizendo- do Inter ontem foi a melhor. Isso, Não, foi o a Inter melhor. poderia ter liquidado o jogo no primeiro tempo. Agora, aí. e contra o Juventude? Contra o 11 Juventude, contra, não. 11 contra 10 terminou se defendendo. É esse o ponto. bota na Você não balança, tem no bota tudo na Internacional. balança. Você Não não vamos é ver isso, só Guerra. o beijo que a gente dá, vamos ver o tapa que a gente leva. O ponto que eu estou trazendo, e eu não quero desanimar colorados e coloradas, pelo contrário, eu adoro ver jarra meio cheia. Na jarra meio cheia, por exemplo, vamos pegar do princípio, tá? Da angústia máxima, mater. Na jarra meio cheia, eu não vejo como o Inter ser rebaixado para a Série B. Ele jogou um futebol ontem que nos leva a crer que ele vai ganhar partidas suficientes para não correr riscos de rebaixamento. Mas pelo que o Guerra acaba de dizer contra o Juventude em pleno Beira-Rio, esse mesmo Internacional vai sofrer muito, vai suar bicas de sangue para ter uma vaga de Libertadores, mesmo que indireta. Eu não consigo assegurar isso. Eu consigo chegar perto de assegurar, perto de crer, com toda a força, e dizer a colorados que nos ouvem, que o Inter não cai, o Inter não vai correr o risco que nesse momento o Grêmio está correndo. Mas daí a chegar uma vaga de Libertadores que ajude a viabilizar o seu 2022, eu não tenho nenhuma certeza, É que para chegar nessa vaga ele vai ter que engrenar como ele fez no ano passado, engrenar uma série de vitórias. Mas ele tem já domingo uma dificuldade, que é o Atlético Paranaense, no gramado sintético. E o Atlético Paranaense é um bom time, um time muito organizado. O Atlético Paranaense, por exemplo, já é o 5º colocado, né? Tem uma partida a menos e é 5º colocado com 20 pontos. Depois ele tem o Cuiabá no Beira-Rio, que é um adversário palatável, e aí ele sai para pegar o Flamengo fora. Então é muito difícil tu engrenar nesse Campeonato Brasileiro uma série de jogos. O que pode acontecer é que o Diego Aguirre, com o tempo para treinar, com as semanas livres, porque agora vai ter tempo para treinar, as eliminações provocaram isso, de que ele encaixe o time, de que ele engrene o time, faça com que o time jogue a partir de suas ideias. Até agora tinha sido treino de vídeo, treino no aeroporto, improvisos. Né? Agora não, agora é com tempo para treinar. Só que não dá para marcar mais passo, porque senão vai ser Sul-Americana. Vai ser Copa Sul-Americana a realidade. E isso compromete um orçamento para 2022, porque as cotas são menores. E aí como é que fica aquela ideia de investir, de contratar, de fechar o ano no 0-0 no caixa, para poder ter um fôlego para investir no ano que vem, mas aí investiria para buscar a Copa Sul-Americana? A gente viu o impacto que teve a Copa Sul-Americana na vida do Grêmio. O Grêmio, ele renegou a Copa Sul-Americana até quanto pôde. Sim. Ele foi olhar com um pouco mais de carinho agora, quando foi enfrentar a LDU, porque também viu que o Campeonato Brasileiro já tinha escapado das mãos. Sim, Potter, eu fiz um mapa aqui, Potter, de tudo que foi dito por vocês no primeiro bloco sobre o Internacional, tá? Problemas do Internacional. Direção, jogadores, planejamento, convicção, emocional, incompetência técnica, falta de protagonismo. Há uma série de problemas no Internacional hoje. Como é que o Internacional começa a tentar solucionar isso? Porque ontem, desde o momento que o Internacional foi eliminado, se fala muito em começar a projetar o ano de 2022 a partir de agora. Isso requer convicção, Potter. Difícil, né? Difícil, porque aparentemente tudo tá errado, né? Quando se ganha tudo tá certo, quando se perde tudo tá errado, né? Não é bem assim, né? Óbvio que não é bem assim, nem nas vitórias e nem nas derrotas. Analisando esse último bloco de jogos do Inter, o Inter tá em crescimento, né? Só que sobrou a competição que ele não tem chance matemática de ganhar. Então ele vai ter que buscar algum tipo de vaga. E se... Vamos lá, vou pensar que a bola vai começar a entrar mais. Então o Inter vai conseguir mais vitórias. Não vai criar uma expectativa como a do ano passado, obviamente, de disputar o título, né? Mas o Inter jogando como ontem, ele não vai ser rebaixado do Brasileirão. Algumas bolas vão começar a entrar, e aí isso vai dar mais tranquilidade, que é o que aconteceu com o time do Abel. Aí o Caio Vidal começou a jogar bem, o Praxedes começou a jogar bem, o Yuri Alberto começou a jogar bem, né? Porque também tem isso no futebol, né? Essa certeza de que as coisas podem acontecer. Claro que na hora de decidir, começar a ganhar uma coisa. Que ser campeão é outra, totalmente diferente. Acho que o Inter tem que começar agora a buscar no mercado jogadores indignados. Acho que é uma prioridade a ser buscado. Não é o ruim indignado, porque aí, como diz o Guerrinha, vai perder indignado. Né? Não, é o bom indignado. Tem que, além de jogar bola, tem que ter uma característica de negacionismo à derrota. Sabe? O cara que não consegue falar com o filho dele no outro dia porque perdeu.
O Inter precisa de mais indignação ali, né, para isso que tá acontecendo. Porque se eu tô indignado, se eu fosse, sei lá, o Edenilson Dourado, com um número de derrotas no momento decisivo, com um número de derrotas em Grenal, mas eu não falava com mais ninguém. Que falta faz o D'Alessandro, hein? Barbaridade. O D'Alessandro tinha essa indignação. E tinha bola, D'Alessandro, além disso, tinha bola. Que falta. Não, o D'Alessandro jogou aqui até os 39 anos de idade e o Inter não conseguia colocar ele no banco. Teve um momento que colocou ele no banco. Né? 2, na verdade. Né? Um pouquinho com o Odair e um pouquinho com o Kudê. E ele tinha... né? Tava se aposentando, praticamente. Né? Aliás, ontem ele foi eliminado na Copa Sul-Americana. Ganhou o Clássico, mas o Peñarol passou. Então, acho que, respondendo diretamente... Gamba, não tem como mudar presidente, não é isso. Não tem como mudar treinador. E não é essa a principal razão. Né? Grupo de jogador não tem que sofrer cirurgia, ele tem que agregar. Eu lembro que quando o Grêmio começou esse projeto, alguns jogadores, a torcida odiava alguns jogadores do Grêmio. Odiava o Ramiro, odiava o Luan. Né? Jeromel e Kahneman estavam longe de ser a dupla de zaga da história do Grêmio. E aí o Grêmio começou a colocar qualidade com personalidade. O Maicon. Chega um líder. Que foi escorraçado do São Paulo. Escorraçado do São Paulo. O Inter não pode contratar jogador sem conversar com os caras antes, tete a tete. Tem que gastar passagem de avião, Gamba. Sentar com os caras numa sala e ver qual é a tua. Não, eu jogo pra cacete. Não serve. Não serve só isso. Não serve só isso. Então tem que mudar o RH. O jeito de trazer lideranças. Porque não tem dinheiro pra contratar os super caras, né? O Inter já tem algumas mudanças. Já dá pra ver que o Tyson é o líder. Quando acaba os pênaltis, ele vai lá e abraça alguns jogadores e tudo mais. Mas acho que a primeira coisa é a mudança de RH de contratação, Gamba. Qualidade com indignação. Esse diagnóstico já tinha sido feito ali atrás, de que faltava esse perfil. Inclusive o Inter foi atrás do Felipe Melo, era um nome que circulou no Beira-Rio, o Palmeiras não liberou, né? O Felipe Melo é um cara importante lá. Aliás, para essa temporada acho que nem dá mais, né? Ele já fez os 7 partidas, né? Mas isso foi ali atrás, Gamba. Isso, mas essa temporada terminou para o Inter. Tem que pensar na temporada que vem. É que não terminou, Guerra. Na verdade, a temporada que vem, ela vamos fazer os 45 antes, Gamba. Guerra, vamos fazer os 45 eu também. Eu tô nessa batida de vocês aí que ele não cai. Mas só pronto, acabou. O Inter só vai jogar para mudar de página. Só isso. O Inter ontem perdeu 8 milhões de reais, Gamba. Eu perdi 160 ontem, numa aposta. E tô indignado. Imagina se eu perdesse 8 milhões. 8 milhões de reais. E na naba que o Inter tá de dinheiro. Mais a grana da Copa do Brasil que perdeu com a eliminação pro Vitória. Vai colocando tudo na conta aí. Nossa, nessas eliminações aí que faltou... O campeonato, tu ganha e perde, eu compreendo, pela mesma razão que eu acho que o Inter vem perdendo. Né? Que esse mental fraco na hora da decisão. Né? Na hora de... Tu lembra do Flamengo? O Flamengo ganha uma partida no ano passado, no Brasileirão. Eu acho que foi do Palmeiras em Brasília. E vaza um vídeo do Arrascaeta, que não é dos uruguaios mais sanguíneos. Vaza um vídeo do Arrascaeta cantando uma musiquinha castelhana e o grupo do Flamengo cantando junto com ele, que é tipo assim, eu não lembro como é que é a música, eu não lembro nada, mas eu lembro o que a música dizia. A música dizia o seguinte: estão deixando, agora vocês vão ver. Quem foi o campeão brasileiro? Tem outro nível de indignação no Flamengo. E a gente não está nem falando de qualidade, porque aí, nesse momento, não seria nem justo, né? Mas o Flamengo, por exemplo, com seus jogadores, quando campeão de Libertadores, eles cantam em uníssono: o Palmeiras não tem Mundial, o Palmeiras não tem Mundial, não tem Mundial. Não tem copinha, não é uma coisa não tem Mundial. Não é nenhuma coisa que você possa dizer, o cara é profissional, daqui a pouco tá no Palmeiras. Mas naquele momento aquilo significava um nível de engajamento dos jogadores com o clube que levava a esse tipo de reação quando o Flamengo não começava bem. No tempo do Jorge Jesus, houve jogos que o Flamengo não começou bem. Mas os jogadores tinham uma capacidade tão enorme, uma vontade tão enorme de reverter aquilo, nem que fosse, Potter, pelo orgulho pessoal de não sair derrotado de campo. Isso que você diz, que tem que contratar jogador com capacidade de indignação, a primeira coisa que ele precisa ter, se eu bem entendi o seu raciocínio e com ele concordo, é: eu não quero perder este jogo. Eu tô com essa camiseta, eu podia estar com a camiseta do Forte Livres de Mussum. Eu não quero perder esse jogo. Se você somar esse cara ao lado de outro que também não quer, os outros todos, e mais um que diga, não, eu não quero não só perder, eu quero ganhar e ser campeão, e você soma mais jogadores, o meu problema não é a camiseta que eu estou vestindo, o problema é
o que eu quero para minha carreira profissional, esse nível de indignação e de aspiração, o Inter precisa ter no seu elenco para a faixa. Porque eu quero insistir, meus amigos, que para o que o Internacional precisa fazer neste campeonato, o grupo é suficiente. O Inter, a partir de agora, precisa fazer campanha. E o que mais este grupo de jogadores do Inter faz nos últimos anos é campanha. Campanha boa, campanha de vice-campeão da Libertadores, de vice-campeão da Copa do Brasil, do Brasileirão, porque a campanha, ela vai indo e você não está somando nada nas suas costas. Algumas vezes o Inter até surpreendia outros times. Olha, o Inter veio da B em 2018, né? Ou 17? Isso, 2018. Pô, o Inter foi terceiro colocado do Brasileirão. Pô, os caras vieram da B, Chegou rapaz. a liderar. Sim, Chegou o Inter foi meio campeonato, Potter. E os clubes grandes em volta, reconhecendo, claro, a grandeza do Inter. Pô, mas o Inter veio da B e tá aqui, tá em primeiro, tá em segundo, tá em terceiro. Pô, mas essa surpresa acaba no ano seguinte, porque o Inter nada mais estava fazendo do que aquilo que ele sempre fez na sua história, ser grande. E esses jogadores, neste momento, deste grupo, na hora de encarar a mudança de patamar, em que você sai da boa campanha para virar campeão, não apareceu ainda nenhum protagonista. Não significa até que eles não venham a ser, tá? Pode ser em 2022 o Edenilson, autor de um gol do título, e o Galhardo de outro. Mas até esse momento, o costume deles na carreira e no próprio Inter é coadjuvância. Mas é que assim, Maurício, geralmente os grupos vencedores têm esse... Sabe por que os caras do Flamengo cantam aquilo, né? Eles cantam aquilo porque o Palmeiras ganhou do Flamengo aquele Brasileirão e passou na frente de uma loja do Flamengo e falava assim, cadê o cheirinho? Cadê o cheirinho no aeroporto? Né? Isso, então, isso tipo é assim, isso. então o grupo do Inter que vence em 2006 é vice-campeão brasileiro roubado em 2005. Com um acréscimo sempre. Sempre tem acréscimo. Não tinha Fabiano Heller em 2005. Não tinha, lembra? Não tinha do Fabiano Heller. Não tinha Jorge Wagner. Não, até acho que o Jorge Wagner já tinha. Acho que o Jorge Wagner em 2005 já tinha. Mas o Inter foi assomando qualidade. Então o Inter precisa de qualidade com indignação. 1h55, sala de redação. Em seguida a gente vai falar do Grêmio. 21 graus a temperatura em Porto Alegre. Temperatura aqui no Sala para Cicobi. Somos feitos de valores. Pesquisa interativa tem o patrocínio de FIDA. Para calcário e argamassa, confia na FIDA. Tintas Killing, a tinta gaúcha. Intervalo comercial. Em seguida tem o Notícia na hora certa. Na volta a gente vai falar com Alice Bastos Neves, direto de Tóquio. Hoje teve a abertura dos Jogos Olímpicos de maneira oficial. Em seguida também a gente vai trazer as novidades do Grêmio, sem Jeromel relacionado, para o jogo de amanhã, 5 da tarde, contra o América Mineiro na Arena. Intervalo, notícia na hora certa, e a gente já volta com sala de redação aqui na Gaúcha. 2h03, de volta com sala de redação na Gaúcha. Oferecimento Gimo Antibac para uma rotina mais segura, Zafari Bourbon. Ruder Segurança, 49 anos compartilhando sua história com os gaúchos. Ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização. frigelar.com.br. Agora IESA é Fiat e Fiat é IESA em Porto Alegre, Canoas. Aurora Gran Reserva, medalha de ouro no tradicional Challenge International do Van. Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício. Planos de saúde empresariais Sulmed, carinho pela sua vida. 2h04. Hora certa aqui no Sala para Grupo Objetiva. 24 anos de experiência e dedicação a você. Objetiva Condomínios, Objetiva Negócios Imobiliários, Service.RS, certificação digital. Maurício Saraiva, Grêmio, amanhã contra o América Mineiro, 5 da tarde na Arena. Um Grêmio sem a presença de Pedro Jeromel, que sequer foi relacionado. Um Grêmio, como perguntou o Guerrinha antes, com Darlan relacionado, com Guilherme Guedes relacionado. O Matheus Sarará é uma novidade entre os relacionados pelo Filipão. Acredita em alguma mudança tática nesse Grêmio para amanhã, Maurício? Acho que a gente está sem contato com o Maurício, né? Se eu abrir o microfone, melhora muito, viu, Felipe? Você não faz ideia como melhora quando abre o microfone. Começou agora na profissão. Meu Deus do céu, o cara tá com 70 anos de carreira e 57 de idade. O Felipe... E se deixar, ele fala com o microfone fechado e vai embora, Guerrinha. Ele tá acostumado. Ô Felipe, eu tenho uma curiosidade que eu manifestava secretamente aqui com o microfone fechado, que é a seguinte: o Grêmio acredita piamente no modelo de reação. E até aí, juízo de valor não vou fazer. Dá para ser campeão jogando lindamente
e competitivo, como o Flamengo de 19, e dá para ser campeão jogando pobremente e a mesma faixa no peito como o Corinthians do Carille 3 ou 4 anos antes. Então o problema não é esse. O problema é que você tem que ter o mínimo de equilíbrio entre o defender e o atacar, mesmo que um prepondere em relação ao outro. E o Grêmio recente, Felipe, não tem este equilíbrio. O Grêmio recente estava acreditando que tinha segurança defensiva desde o Grenal da Arena. E não tinha, porque lá o melhor em campo foi o Gabriel Chapecó. Contra a LDU, o melhor em campo em Quito foi o Gabriel Chapecó. Só contra o Fluminense, aí sim veio a segurança, mas no contexto era um Fluminense com jogadores poupados para um jogo que nem houve depois na Libertadores da América. E agora, no meio da semana, o Grêmio abriu mão completamente, ojeriza a bola, na ideia de que assim teria segurança defensiva. Não basta ficar atrás da linha da bola para isso ser sinônimo de se defender bem. E agora, amanhã, Felipe, não dá para ficar atrás da linha da bola, porque quem vai fazer isso é o América Mineiro. O Grêmio vai ter que ter algum nível de proposição, de criação, e é por isso que eu acredito que mesmo que o Douglas Costa não possa jogar nem 60 minutos, ele não pode entrar no decorrer. Ele abre o jogo titular e sai quando cansar. Mas o Grêmio precisa do melhor que o Douglas Costa possa oferecer. Leonardo Oliveira, já te passo a palavra, Léo. Antes, deixa eu acionar Alice Bastos Neves, porque é o momento TikTok aqui no Sala de Redação. Nós tivemos hoje a abertura oficial dos Jogos Olímpicos, momento emblemático, a tenista Naomi Osaka acendendo a pira olímpica, Olimpíada da representatividade, tomara que de fato seja assim. Boa madrugada para ti aí em Tóquio, Alice, bem-vinda ao Sala. Oi, Gamba! Oi, amigos do Sala de Redação desta mesa sagrada. Eu gostei que Fala, o Potter deu uma rainha. risadinha com o trocadilho TikTok. É isso, Potter, tamo junto! Oi, seu Maurício, tu estarias com muito ciúme de mim? Vai estar, na verdade, quando eu contar isso agora. Sabe por quê? São 2 da manhã aqui em Tóquio, faz 28 graus e eu tô conversando com vocês andando pelas ruas. Porque eu saí da cerimônia de abertura, Com o fiquei celular, esperando com ali o em volta do microfone, estádio, com entrei ao vivo fone. no Jornal do Almoço, no Globo Esporte. Potter, isso é incrível. No primeiro dia que eu cheguei aqui, eu já tive esse impacto, porque era esse horário, mais ou menos, 1h30, 2 da manhã, e tinha uma menina andando sozinha, fazendo uma chamada de vídeo. E eu fiquei assim, gente, não é possível, numa avenida enorme, ela andando sozinha. E aí comecei a perguntar para as pessoas, e é exatamente isso. Segurança máxima, absurda, inacreditável, dessa cidade que hoje se mobilizou pela cerimônia de abertura. O Gamba está falando do acendimento da pira, foi sem dúvida o momento auge dentro do estádio, mas do lado de fora também. Eu estava ali no entorno, conversei com o Potter ali durante o timeline, muitos japoneses, centenas, milhares de japoneses estavam ali em volta, acompanhando. A gente presenciou um protesto também, né? Porque a gente sabe que a realização dos jogos aqui não é uma unanimidade, mas muitos muito encantados, felizes, esperançosos com o começo dos Jogos Olímpicos. Quem estiver por vídeo com a gente está me vendo que eu estou ofegante, porque eu não paro de caminhar aqui, eu estou numa grande avenida, numa grande avenida andando e trazendo informações para vocês. Começou, né? Começou oficialmente, a gente já tem às 11 da manhã do Brasil de hoje, o vôlei masculino, que é uma grande expectativa de medalha pra gente, que tem gaúchos, uma seleção comandada por um gaúcho, que é o Renan Dalzotto, que superou a Covid, teve uma história super bonita, tem o Lucão, enfim. Os jogos já começam com um baita de um jogão pra gente acompanhar da seleção masculina de vôlei. E eu vou entrar todo dia aqui no Sala de Redação, trazendo alguma curiosidade para vocês, andando pela cidade, seja o que for, nesse nosso TikTok. Tem outra curiosidade, o Potter falou da segurança. Tóquio é muito limpa. A gente anda pelas ruas, não tem um papelzinho no chão. É uma coisa impressionante. E ao mesmo tempo não tem lixeira. Então eles pegam provavelmente o lixo, colocam dentro da mochila e aí quando chegam em casa vão descartar mesmo. Mas é uma cidade encantadora. Eu tô ofegante e encantada com Tóquio. E essa participação, todos os dias que eu entrar no TikTok, quem estiver por vídeo vai estar vendo que eu tô vestindo a máscara Fiber. Uma máscara gaúcha que veste todos os atletas do time Brasil e veste a nossa delegação do Grupo RBS, que tá segura e tá com Fiber vivendo Tóquio junto, Gamba!
Excelente, Alice. Boa caminhada de volta pro hotel, bom descanso, 2h10 da manhã em Tóquio nesse momento. A Alice estava acompanhando a cerimônia de abertura. Deixa eu aproveitar que a gente está falando de Olimpíada para fazer aqui um serviço pro assinante de GZH, o assinante de 0 Hora, porque a partir de hoje a gente está colocando no ar exclusivamente para esse assinante um caderno especial digital sobre os Jogos Olímpicos. E esse caderno já está à disposição do assinante de 0 Hora. A gente vai apresentar um balanço do dia de competições e hoje ali tem um resumo de tudo que aconteceu nessa cerimônia de abertura que foi emblemática lá em Tóquio. Então, para você que é assinante, se você não é assinante, assine para ter à disposição esse caderno especial feito com muito carinho pela equipe de esportes de Gaúcha ZH. Leonardo Oliveira, queria falar sobre o Grêmio. Eu tinha perguntado para o Maurício Saraiva se o Maurício apostava em alguma alteração tática para amanhã contra o América. Acredita em alguma alteração tática, Leonardo? Acredito, Gamba, acredito. Só para corroborar o que a Alice disse, lá em 2018, como está impregnado nisso essa questão da segurança, né? Da gente não poder circular à noite na rua. Que bom seria se a gente pudesse circular à noite na rua. Lá na Copa de 2018, pela questão de horário, estávamos eu, o Zé e o Diogo acompanhando a seleção em Sochi, a gente não jantava no mesmo horário. E para ir num calçadão de restaurantes, a gente saía do nosso hotel pela parte de trás e cruzava uma praça que era um pouco escura. Nos 2 primeiros dias eu caminhava rápido, olhando para os lados. Aí no terceiro dia, assim, pai, só um pouquinho, cara, eu não tô no Brasil. E aí tinha famílias, tinha meninas caminhando, famílias saindo dos restaurantes. E era uma praça escura realmente, mas segurança total. E como a gente tem esse hábito, e como isso nos poda, né? Porque a gente está acostumado aqui no Brasil de não poder andar à noite, não poder usar o celular na rua, enfim, dessas limitações. A gente vai se ambientando, a gente vai se acostumando, se adaptando a esse ecossistema, mas isso nos tira muito, né? Nos tira muito de desfrutar do prazer da vida. Mas enfim, Gamba, só esse registro. Eu acho que o Grêmio... Oi, Gamba. Vai. Fala, Alice. Deixa eu só me despedir de vocês, dar um beijão, dizer que eu vou desligar quem está com a gente por vídeo também e dizer para vocês que eu quero saber o que aconteceu, que a gente saiu aí do Brasil, desandou a dupla Grenal, minha gente. Eu vou ficar ouvindo vocês aqui. O que houve? Desse sala deve estar pegando fogo. Valeu, Alice. Um abraço. Obrigado. A gente abriu uma semana, Leonardo Oliveira, com os 2 nas competições internacionais, imaginando que seguiriam para as quartas de final. Não. Primeiro caiu o Grêmio, ontem caiu o Internacional. Não. Nós abrimos uma semana em que os 2, pela primeira vez, ganharam no final de semana no Brasileirão. Nós tínhamos perspectivas positivas. Mas, enfim, eu acreditava, Gamba, no Grêmio até com 3 zagueiros. Né? Era algo que lá no Grenal o Filipão chegaram a sugerir para o Filipão. Ele chegou a pensar, mas como ele estava chegando, ele não quis mudar radicalmente. Só que a ausência do Jeromel inviabiliza isso. Eu apostaria que o Filipão vá colocar o time mais para frente. Tem um jogador que entrou bem contra a LDU, já tinha entrado bem lá contra o Fluminense, é um jogador com muita intensidade, é um jogador que tem personalidade, que é o Pinares. Eu não sei se daqui a pouco o Pinares não pode aparecer no meio-campo, um meio-campo com o Fernando Henrique, Pinares, aí faz a linha de 3, ou o Pinares ser um dos caras da linha de 3, jogando pelo lado, com o Douglas Costa mais do lado esquerdo, o Pinares pela direita. Eu acho que o Pinares é um cara que pode dar uma cara diferente no Grêmio. O Grêmio não tem muito o que mudar, não tem muito o que fazer diferente. Vai mudar o sistema com 3 zagueiros, mas, não tem zagueiro. Pois é, mas aí essa é uma boa questão, Maurício. 3 zagueiros seria uma possibilidade para amanhã? Não, para amanhã eu não vejo, porque esse é o tipo de emergência que você faz quando quer se defender muito urgentemente de um time que lhe é superior, ou então quando você passa a adotar com muito tempo de treinamento esse modelo como o seu modelo definitivo. Mas 3-5-2 para atacar o América não parece razoável, porque um dos seus laterais até apoia bastante, né? Ou seja, o Wanderson ou o Rafinha, eles são apoiadores, mas do outro lado, quase a contragosto, lá vai Guilherme Guedes para ter a sua chance, provavelmente. E aí você fazer um 3-5-2 confiando que o Guilherme já vai lhe dar toda essa resposta, eu duvido que o Felipe fizesse. Eu só lamento pelo noticiário recente que o Grêmio pareça estar desistindo do Darlan, que entre as amostragens recentes que vi, ou de segundo volante ou de armador, era o jogador com a resposta mais regular, com uma resposta mais possível de crescer, de ter algum nível de evolução. Ele tem muito bom passe com seu pé esquerdo, inclusive o passe longo. Ele entra na área, recentemente entrou na área para fazer gol, e foi arquivado no Grêmio. Eu não quero que tenha sido arquivado porque é baixinho, porque ele é um cara troncudo, ele fica de pé, né? Ele não cai no choque, ele é um volante.
Então não deve ser isso. E é um erro de avaliação se o Grêmio estiver liberando o Darlan para jogar bola no outro lugar. Até porque nesse meio-campo está faltando gente. E um desses personagens poderia ser o Darlan. A minha curiosidade está de pé. Como é que o Grêmio vai ser propositivo amanhã contra o América, porque é o único jeito de ganhar o jogo, se até aqui acreditou que seria capaz de ganhar qualquer jogo só reagindo ao adversário? Pois é, mas a ideia de 3 zagueiros, Maurício, ela deixa o time agressivo. Tu pode usar o Guilherme Guedes na lateral esquerda, por exemplo, e não o Cortez. Né? O Diogo Barbosa me parece que está perdendo terreno, e o Diogo Barbosa tem toda essa questão de que se completar 60% dos jogos, o Grêmio é obrigado a comprar mais uma parte dos direitos dele. O Grêmio hoje tem 25%, teria de comprar mais 12,5%. Então acho que o Guilherme Guedes começa a ganhar essa posição na frente do Diogo Barbosa. Mas 3 zagueiros, o Grêmio não tem o seu principal zagueiro. Ele vai para uma formação que ele não treinou tanto, é uma formação que requer uma mecânica nova, com uma linha formada por Juan, Paulo Miranda e Rodrigues, que são os que estão disponíveis hoje. É surpreendente se ele for com os 3 zagueiros. Por isso eu acreditaria até numa mudança de nomes e não tanto numa de 3 zagueiros. Mas é algo que o Filipão já cogitou no Grenal, é algo que se aparecer não é loucura, já está na órbita dele fazer essa mudança. O que surpreende é que ele está sem 2 zagueiros titulares, né? Enfim. Guerrinha, quero te ouvir, Guerrinha, sobre essas possibilidades, enfim, daqui a pouco um Grêmio mudando o esquema tático para amanhã. O Grêmio tem que rechear o meio-campo. Esse é o problema. O Grêmio está com um problema no meio-campo. E muito mais agora, eu vejo o Darlan entrando no time, por quê? Porque tu não tem o Ferreirinha, tu não tem o Douglas Costa no auge. Tu tem um jogador que é cabeceador, que é lento, que faz parede, que é o Diego Souza. Muito bem. Dá para confiar nessa meninada que está entrando, nos meninos que estão entrando aí, que ele tem colocado no time? Mais ou menos, né? Contra a LDU, um deles perdeu um gol inacreditável. Então, o Grêmio precisa ter um meio-campo recheado e um meio-campo que se apresente na hora que a bola proporcionar a chance de atacar esses jogadores que entram na área. Porque é aí que o Grêmio tem a possibilidade de derrotar o América. E precisa derrotar o América, antes de mais nada que se diga isso. Qualquer resultado que não seja a vitória vai deixar o Grêmio complicado em termos de pontos na tabela e muito, mas muito complicado em termos de cabeça para sair da onde está metido. Ô Gamba, deixa eu fazer um exercício aqui dessa questão do 3-5-2, né? Que me assopraram aqui sim, que deve ser 3-5-2 e deve ser Guedes na lateral esquerda, tá? Aí na ala, né? Na ala, Aí isso. Seria... O stopper lá do esquerdo. Kahneman? Quem é que joga no meio deles? Não. O Kahneman tá Juan, fora. Paulo Miranda e Rodrigues. Não tem Juan, Jeromel, Paulo Miranda e Kahneman. Rodrigues. Aí é Wanderson e Guedes. O meio campo vai nessa ideia de 3-5-2, pegando aquele 3-5-2 do Tite, que foi um modelo de 3-5-2. Teria um volante mais marcador, o Fernando Henrique. Pode ter um segundo, que seria o Jean-Pierre, que seria o que foi o Tinga lá atrás, né, o cara mais de articulação. E um meia, Douglas Costa. E na frente... Não acredito em Douglas Costa começando amanhã, viu, Léo? Não acredito. Então seria o meio-campo com os 3 que vem jogando. Fernando Henrique, mas deveria. Mas aí não é 3-5-2. Tu tendo 2 volantes, não é 3-5-2. Entendeu? 3-5-2 te obriga naturalmente a ter apenas um volante e 2 armadores, 2 meias. Não, mas o 3-5-2, Guerrinha, o segundo do meio campo, ele é, por exemplo, o 3-5-2 do Tite, Eduardo Costa, Tinga e Zinho. O Tinga, ele era um híbrido. Ele era um... Não, o 3-5-2 do Felipão, Kleberson. Isso aí, Kleberson, tem que ter um exato, só. Agora não, no 3-5-2, tu jogar com o Bob Sim e mais o Fernando Henrique, tu fica embretado. Não, um só. O Bob Sim, ele sai mais, mas ele não entra na área, né? Esse é um problema. O Bob Sim vai ter de dar esse passo. Ele vai ter que ter o apetite do gol se ele quer jogar nessa segunda função. Mas fazendo o exercício, poderia ser Fernando Henrique, Bob Sim, Jean-Pierre e na frente o Alisson, talvez, ou o Alisson no meio campo. Poderia formar um meio campo com Fernando Henrique, Alisson e Jean-Pierre. Tem Pinares aí também, né, Léo? Daqui a pouco. Tem o Pinares, exato. Tem alternativas, né, para fazer do meio para frente. Eu não sei se o Diego Souza, por estar num acúmulo de jogos, e o Diego Souza ele vem sentindo, ele não está entregando, ele está coletivamente abaixo.
se o Diego Souza não estaria perdendo um terreno e o Grêmio usaria 2 atacantes mais de lado, em vez de um centroavante de referência. Ô, Léo, deixa eu ver com você e com quem nos ouve, com quem está na mesa. Não lhes parece demasiadamente arriscado? O Luiz Felipe pode tudo, porque o time está jogando tão pouco e está há tanto tempo na zona do rebaixamento que ele está autorizado a qualquer coisa que venha à sua cabeça, tá? Essa é a premissa. Mas não tendo Jeromel, não tendo Kahneman, você vai lançar neste jogo 3 zagueiros, nenhum deles nem parecido com a qualidade do Jeromel ou do Kahneman, e tentar fazê-los entrosar do dia para o dia contra o América Mineiro, me parece de risco. É legítimo porque o Grêmio não está jogando nada de outra modalidade, mas é de muito risco no jogo contra o América na Arena, abrir de 3 zagueiros, sendo que nenhum deles é Jeromel ou Kahneman. E um América que também vem com 3 zagueiros, viu? Ontem eu estava conversando com os colegas de BH, o Mancini vem usando 3 zagueiros, deu resultado contra o Atlético, não deu contra o Sport, mas a ideia, pelo que ele deixou claro na última coletiva, é de seguir com essa, que ele disse que o time fica mais agressivo. Então, pode ser também que o Filipão queira espelhar esquema. Né? Enfim. O problema é que o Grêmio tem que povoar o meio-campo. E para povoar o meio-campo tem que botar o Darlan. Desses jogadores que tem aí disponíveis, o Darlan joga mais do que todos os outros. Então ele precisa jogar nesse time do Grêmio. Ele é um jogador que faz marca e se apresenta na frente. Ele tem bom passe, ele vai facilitar, porque aí tu libera um pouquinho o Jean-Pierre para se juntar aos homens mais adiantados, sem a necessidade de vir aqui atrás buscar a bola, porque o campo fica muito longo para ele, né? Tu facilita a vida do Jean-Pierre. Por isso que eu acho que tinha que jogar o Darlan. Mas eu também não sou favorável amanhã que se utilize 3 zagueiros. Não sou. Acho que é uma perda de tempo, porque 3 zagueiros tu vai obrigar que o Wanderson e o lateral esquerdo, que eu não sei quem é, de repente pode ser... Guedes, vai ser o Guedes. De repente... A informação que me passaram é o Guedes. Eles terão que ser meio campo. Nós tivemos recentemente uma tentativa com o Wanderson jogando um pouquinho mais adiantado, não sendo fator surpresa, que ele afundou, ele não foi bem. Então, eu vejo assim, eu acho que não é o jogo para fazer isso. O jogo para fazer isso talvez seja lá na frente, com mais tempo de treinamento, mais tempo de ajuste. Amanhã é jogo para povoar o meio-campo com jogadores que cheguem na área do América para ajudar o Diego Souza. 2h22, a gente tem que fazer um intervalo comercial aqui, Léo. Na volta eu te passo a palavra. 2h22, sala de redação, intervalo comercial e a gente já volta com o segmento final do programa. 2h26, de volta com sala de redação aqui na Gaúcha. Em seguida tem o Gaúcha Mais, Gimo, Zafari Bourbon, Ruder, Frigelar, IESA, Aurora, Gran Reserva, Agibank e Sulmed. O que houve aí, Maurício? Não, virei água na perna aqui, tentando botar uma sopa para esquentar. O cara é um vegetal na cozinha, né? Se atrapalhou todo. Leonardo Oliveira, fala, Leonardo. Não adianta tu me enganar, tu continua nos meus planos. O Guerrinha é um herói da resistência, rapaz. É um herói da resistência. Guerrinha, aqui ó, em público para todo o Rio Grande, o Brasil e o mundo. Não. Agora, me surpreende o Maurício, um carioca tomando sopa, hein? Isso é uma revelação. O Gamba, deixa eu só dar uma... tomavam sopa. Deixa eu só dar uma informação que, Léo, rapidamente tem a ver, na verdade, com o mundo que a gente tá vivendo, né? Boca Juniors veio pra cá, foi eliminado pra cá, Brasil, foi eliminado da Libertadores da América e agora o Ministério da Saúde da Argentina proibiu que os jogadores que estiveram no Brasil possam jogar em Banfield contra o Banfield. Eles não vão poder jogar em Banfield contra o Banfield. Vai jogar, sei lá, vai jogar o Riquelme. O Riquelme também teve aqui. Vão cumprir a quarentena. É, porque eles falaram que o corredor, não é corredor, desculpa, qual é a expressão que eles usam? Sanitário. Tem uma expressão para isso. A bolha, eles usam a burbuja. Foi rompida. Ficou fora da burbuja. Foi rompida com a ida à delegacia, porque todos eles se transformaram em vândalos depois, né, daquele final patético lá no Mineirão. Então vai ter um preço aí, o Boca Juniors na sua competição nacional não vai poder ir para Banfield com o time que estava no Brasil. O Cassini, Gamba, que sai no soco com segurança, é o volante que fazia a dupla Canha e Cassini naquele time do Boca de 2004. Vocês viram o patrão Bermudes enfurecido? Sim. Era ele, né? Era o Bermudes. Era ele? Hoje é dirigente. Era ele. Ele é diretor, então tem o Cassini, que era um volante que não aliviava, tem o patrão Bermudes, que só o apelido já mete medo. O Boca é impressionante. Mas, Gamba, eu fiz um exercício de time aqui, no intervalo, do meio pra frente, ó.
A linha de 5, os 3 zagueiros, né? Rodrigues, Paulo Miranda e Juan. Wanderson, Fernando Henrique e Guilherme Guedes na lateral esquerda. À frente, Jean-Pierre Pinares. E na frente, Alisson e Diego Souza. Ou o Ricardinho, Alisson e Ricardinho. Quem é o novo titular do Inter no lugar do... O Douglas Costa não começa nessa perspectiva por conta da fisiologia, é isso? Isso. O Douglas Costa passou quantos dias? 5 dias fora, né? Mas ele tá na relação? Tá na relação. Tá Bom, então tinha que tirar da relação. Se ele tá na relação é porque ele pode jogar. Ele tem que começar e sair quando cansar, e não o contrário. Ele é o tipo do jogador que gosta de começar jogo. Ou a fisiologia sabe que... Pode ser também, eu não acompanho muito fisiologia, mas a fisiologia chegou deduziu que depois das 7h30 da noite, né, faltando 15 minutos, ele já tem condições. Pode ser isso? Não, bota pra jogar desde o início. O jogo é 5. Não. Então não relaciona. Não tem condições, fica em casa. Mais uma semana para trabalhar. Não, tá relacionado, tá apto, vai jogar. Muito bem. 2h29, muito obrigado, senhores, que fizeram Sala de Redação desta sexta-feira. Leandro Stout,